Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre os principais conceitos em urgência e emergência. Gostaria muito que vocês acompanhassem aqui comigo, tá certo? Essa pequena aula. Primeiro eu vou falar da Associação Americana de Enfermagem na Emergência. O que é que eles falam? A Associação de Enfermagem Americana, ela estabeleceu os padrões de práticas de enfermagem e emergência lá em 83, tendo como referência padrões definidos, classificando os enfermeiros de emergência em 3 níveis de competência. O primeiro nível requer competência mínima para o enfermeiro prestar atendimento ao paciente traumatizado. O segundo nível, este profissional necessita de formação específica em enfermagem de emergência. E no último nível, o enfermeiro deve ser especialista na área, bem delimitada e atuar no âmbito pré e intra-hospitalar, cabendo a estes atender tanto em suporte avançado como em suporte básico de vida. Então, nós temos aqui os níveis, de classificação e urgência. Então, eu tenho o nível 1, que é emergência ou urgência de prioridade absoluta, que são os casos em que haja risco imediato de vida, e ou existência de risco de perda funcional grave, imediata ou secundária. Nível 2, urgência de prioridade moderada, compreende os casos em que há necessidade de atendimento médico, não necessariamente de imediato, mas dentro de poucas horas. Nível 3, urgência de prioridade baixa, casos em que há necessidade de uma avaliação médica, mas não há risco de vida ou de perda de funções, podendo aguardar várias horas. E o nível 4, urgência de prioridade mínima, compreendem as situações em que o médico regulador ele pode proceder a conselhos, telefone, orientar sobre o uso de medicamentos, cuidados gerais e outros encaminhamentos. Então, o conceito de urgência ele está diretamente relacionado à possibilidade ou à probabilidade de o paciente evoluir a uma condição de menor gravidade para uma condição de maior gravidade, ok? Pode acontecer. Por isso que tem que estar avaliando. Vamos entender isso melhor. Digamos que o paciente fala para você que está sentindo fortes dores na barriga e que essa dor começou a ficar mais forte de 2 dias para cá. Isso é um sinal que a evolução dessa dor é progressiva. Outra coisa, a gente tem que, dar atenção também à dor, tá certo? E aí que é um fator de tempo que está interferindo-lhe. E todos nós sabemos que ter dor é desconfortável e pode significar algo mais grave. E é a partir disso que podemos melhor conceituar o que é uma urgência, ou seja, é a situação em que há um problema que tem uma característica evolutiva que não melhora com medidas simples de tratamento, como o uso de remédios, que são os medicamentos, de venda livre nas farmácias, ou drogarias, ou com chás caseiros. Atenção especial às gestantes para não tomar chá. Certo? Não é muito bom. Não, Então, assim, tem que ter muito cuidado com essas indicações. E quem toma Marevan, enfim, tá? Não é muito interessante, não. Nessa circunstância, a busca por um serviço de saúde que possa resolver a situação em que há um desconforto que não oferece risco à vida, significa que a pessoa está passando por uma situação de urgência em que é preciso resolvê-la, mas há possibilidade de planejamento para essa resolução. Diante disso, temos 2 condições importantes para definir o que é uma urgência: o fator risco de vida e a evolução dos sintomas com o tempo. Para o Ministério da Saúde, o termo urgência significa situação de caráter evolutivo, em que é possível aguardar por curto prazo para que se realize a intervenção médica e resolva a situação, Então, pois muito bem, para poder identificar uma situação de urgência, é preciso que se entreviste o paciente, faça a anamnese, ok? E também o exame físico. Em relação aos sintomas, a localização desses sintomas, a intensidade e principalmente há quanto tempo eles ocorrem. Então, vamos exercitar o conhecimento? O que você pensa a respeito disso? Um paciente chega ao hospital se queixando de intensa dor de cabeça, cefaleia, e que essa dor persiste há mais de 2 dias sem melhorar com o uso de medicamentos para a dor de cabeça. Você acredita que ele está diante de uma situação de urgência, de emergência ou de atendimento no consultório? Se você respondeu a letra A, você acertou, porque essa situação pode esconder algo mais grave, como um derrame, um AVE, ou um tumor cerebral, ok, gente? Então tem que ter cuidado com isso, tá? Emergência. O termo emergência está diretamente relacionado a uma situação de risco iminente à vida, ou seja, que a situação em que o paciente se encontra não for rapidamente resolvida por meio de uma intervenção médica imediata, ele pode morrer em decorrência dos sintomas
apresentados. Então, o Conselho Federal de Medicina, na sua resolução 1451 de 95, no artigo 1, inciso 2, define emergência como constatação de agravo à saúde que implique risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento imediato. Então, vamos fazer uma ligeira comparação entre urgência e emergência. Então, vamos lá. Risco à vida, tempo. Não há risco, planejamento e intervenção é uma urgência. Há risco de intervenção imediata, é emergência, ok? Muito fácil, dá para entender. Pode-se ainda relacionar o termo emergência a situações que envolvam acidentes e violências. Estamos vivendo em cidades cada vez mais populosas e a circulação de pessoas e de carros é um fator muito evidenciado no cotidiano das grandes cidades. Todos os dias os noticiários falam sobre pessoas que foram vítimas de algum tipo de violência, seja ela entre pessoas propriamente ditas ou por colisões entre veículos. Os acidentes por meio de carro e motos são corriqueiros e envolvem situações de exposição do corpo ao risco, de fraturas, dentre outras lesões que podem colocar as pessoas em risco na vida. O Brasil é um país que tem os acidentes de trânsito como a segunda maior causa de morte, principalmente entre jovens. Nas emergências, os pacientes experimentam sintomas de início imediato, seria súbito, que não são percebidas por ele ao longo do tempo, em que muitas vezes não sabem descrever o que sentem por se tratar de uma coisa que nunca sentiram antes. Alguns pacientes relatam que são sensações estranhas e que não entendem como acontece. Então, ele só consegue dizer que aconteceu de repente e que não tem explicação. Isso se dá pelo fato de o paciente apresentar sintomas que não são conhecidos por ele e às vezes envolvem áreas do corpo que nunca foram afetadas antes de pôr, dores ou qualquer outro problema. Diante disso, já podemos afirmar que é diferente de urgência, a emergência é uma situação na qual os pacientes apresentam os sintomas de maneira rápida, intensa e que o fator tempo deve ser levado a sério para se atender ao paciente com segurança. As situações que envolvem emergências estão diretamente relacionadas aos órgãos do corpo e são importantes à vida, como o coração, os pulmões e o cérebro. São alguns exemplos de situações de emergência que envolvem esses órgãos. Infarto agudo do miocárdio, quando o paciente sente uma dor, impressão no centro do peito. Dispneia, quando o paciente sente falta de ar e não consegue respirar satisfatoriamente. Acidente vascular cerebral, AVC, quando o paciente não consegue controlar os músculos dos braços, pernas e às vezes da face. Ok, gente? Então é importante isso daí, tá? Podemos pensar ainda que existem outras situações de emergência, mas que não estão diretamente relacionadas a estes órgãos. Algumas delas são as dores de cabeça intensas, com alteração do nível de consciência, e os sangramentos de qualquer natureza, como os provocados por cortes ou diretamente de órgãos, como os sangramentos de estômago. Então, exercitando conhecimento, veja se você responde esta. Se o paciente chega ao hospital e se queixa de cansaço, falta de ar e dor no peito, ele pode estar passando por um problema em qual dos 3 órgãos citados? Cérebro, coração, pulmão. Se você respondeu coração, acertou. Você é responsável pelo bombeamento de sangue. Quando o coração não funciona bem, todos os outros órgãos também ficam comprometidos. Agora pense nisso, qual dos pacientes abaixo está diante de uma situação de urgência e qual está numa situação de emergência, certo? Então, gente, a situação de emergência, ok, é a dor no peito. A situação de urgência seria uma dor cervical, uma dor lombar, tá? Então, só para você compreender. É importante se lembrar de que uma ambulância tem um espaço interno reduzido e atender o paciente em espaços pequenos requer habilidade de quem atende. Isso é uma questão importante, pois a disponibilidade de recursos humanos e de recursos materiais pode influenciar no sucesso e na rapidez de atendimento de urgência e emergência. Por exemplo, não é possível carregar numa ambulância todos os materiais que são usados para o atendimento de um paciente, mas é importante que os materiais que estejam em uma ambulância ofereçam segurança para quem atende e também condições adequadas às necessidades desse paciente, ou seja, uma ambulância deve conter materiais que possibilitem manter a vida de um paciente, tais como oxigênio, materiais para infundir medicamentos e soro, entre outros materiais. Claro que se você percebeu que tanto a situação de urgência quanto a situação de emergência não escolhe o local e nem hora para acontecer, mas é importante que, além de estar preparado para reconhecer e investir nessas duas situações de alteração da condição, de saúde, o profissional de enfermagem saiba que existem locais corretos
para se atender esses pacientes, certo? E atender, gente, com ética, certo? Se você não atender com ética, você não consegue ser um bom profissional, certo? As pessoas, né, sempre vão, né, estar nesse momento debilitadas, então você tem que preservar a intimidade da pessoa, certo? Do paciente. Outro cenário de atendimento às urgências e emergências são os hospitais, que detêm a infraestrutura adequada ao atendimento de pacientes em situações de urgência e emergência. Neles é possível atender os pacientes de maneira que se resolva o problema que os atinge, diferente da ambulância, que só pode fazer o possível para manter a vida até que se chegue ao hospital. Essa diferença entre esses dois cenários é primordial, pois só o hospital ele pode, né, de fato, corrigir e intervir de maneira a dar um tratamento definitivo ao paciente, por meio de cirurgias ou exames de laboratório. Além disso, o quantitativo de pessoas disponíveis para auxiliar no atendimento, eles aumentam as chances do paciente enfrentar situações de urgência ou de emergência sem maiores complicações. Estudo de caso: uma pessoa de aproximadamente 30 anos chega à unidade de atendimento de urgência e emergência se queixando de fortes dores no peito, que não sabe dizer como, né, começar. Essa é uma situação bastante comum em cenários de urgência e emergência, que você, como profissional de saúde, vai precisar saber como direcionar o paciente para um atendimento de urgência, em que há a possibilidade de se aguardar algum tempo até que seja resolvido o seu problema, ou se o paciente precisará de atendimento imediato, pois se trata de uma situação de emergência, havendo risco à vida. Então, como se avalia esse caso para tomar a decisão e encaminhar o paciente para o rápido atendimento com o médico ou para um atendimento em que ele poderia esperar para ser atendido? Primeira coisa que você tem que entender é do protocolo de Manchester. Então, você tem que fazer o curso de Manchester, não tem para onde correr. Você quer enfermeiro, você quer médico, né? Que você está na situação de emergência. Então, o paciente chega com dor torácica, certo? Então, o ideal aqui, o ideal sempre, né? É estar fazendo um ECG de imediato, tá? Eu aconselho. Eu já peguei pacientes que a dor é uma dor leve, mas o paciente está infartando, tá certo? Uma dor leve recente, certo? Um evento recente, classificado como V, e ele está infartando. Então, eu, sinceramente, onde eu trabalho, o enfermeiro é para fazer a partir do amarelo o ECG. Eu não, eu já faço o ECG independente se ele dá verde, se ele dá azul, enfim. Eu já peguei paciente com 15 dias de dor torácica. 15 dias de dor torácica, o paciente está infartando, entendeu? Então, assim, aqui, gente, é o modelo do protocolo de dor torácica do Manchester, tá? Esse curso você tem que fazer pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. E fora isso aí, você tem que avaliar também se ele tem risco de queda, ele pode ser uma sepse, se ele tem alergia medicamentosa, tá certo? Quais são as queixas dele, tá certo? Então, eu espero ter ajudado vocês, tá? Uma honra estar aqui, né? Falando um pouco a respeito da minha experiência e até uma próxima aula, se Deus quiser.